aproveita para responder uma pergunta que agora que eu percebi que eu deixei em aberto. Você me Tá. perguntou sobre como seria uma campanha nessas circunstâncias, né? Sim, sim. Predominantemente online. Então, assim, eu É, já me coloco à disposição para estar com vocês em todos os programas que vocês acharem que eu posso somar, que a gente pode bater papo. Tamo junto, conta comigo. me Show de contar seu bola. plano, seu plano de governo. Vamos fazer essa campanha juntos aqui. Vai ser muito bom. Vai ser muito importante até. Legal. Queria perguntar duas coisas. Eu tinha só uma para perguntar agora, que era mais pulsante, e aí, depois do que você falou do autismo, quero trazer a próxima. A primeira é: você contou que guardou uma grana para viver por 6 meses com tranquilidade, achando que era esse o período que precisava, e tá se estendendo mais do que você imaginou. Poxa, ninguém tá te bancando, te contribuindo, nem governo, não tem um respaldo do governo, sei lá, não tem um. Igual Bolsa Família, não tem um Bolsa denunciante, não tem. Não existe isso, é um dos problemas que eu espero poder ajudar a resolver com o Projeto Gato. E ninguém também No bancou. gato vai ter. Porque não é não é justo esperar que uma pessoa abra mão do seu ganha-pão para fazer uma denúncia. Eu acho que isso é o mínimo que o Estado, que a sociedade tem que respaldar uma pessoa que se dispõe a interromper sua carreira para fazer algo coletivo. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa enfrentar e propor uma solução. Senão fica muito complicado mesmo. E a parte privada também não teve apoio de pessoas físicas, não O tem. apoio que eu tenho um Apoia-se que, assim, Ah, boa. engatinha, é muito difícil. Eu não sou um influencer, então, assim, eu tenho muita vergonha de fazer esses pedidos de ajuda, mas principalmente o apoio no Pix é exatamente o que está me ajudando a me manter. Não fosse o Faz o apoio das Pix. pessoas no Ah, Pix, então fala o Pix para a gente colocar aqui também, caso, né? Se vocês me alguém quiser permitem, é que mandar qualquer coisa. eu não quis falar antes para não desviar Imagina, pode falar. Não, a ajuda de vocês, né? O meu não, Pix não, é pode falar. Peraí. mauro.voa@proton, Mauro.voa, voa, isso. @proton, Proton com N, ponto sim, ME. Vou jogar no .me. chat. ME. Pronto, pronto. Mauro.voa, @proton.me. Já coloquei lá. Peraí, Obrigado. proton.me, não é isso? Isso, isso. Pronto, então botei certinho, botei certinho. Gente, vamos ajudar o Mauro aí, qualquer coisa, que nem vocês ajudam aqui a Folha, entendeu? Qualquer coisa, R$ 2, R$ 5, qualquer coisa, tá? Flávia Piazzi, um beijo! Manda lá, gente, já manda uma ajudinha. A gente está vendo a situação que o Mauro está passando. É por nós que ele está fazendo isso, é pelo nosso país. Então ele merece que a gente contribua. Eu também vou fazer minha contribuição depois. E Obrigado, gente. muito feliz mesmo, Obrigado. assim, muito honrada até de você vir contar a sua história aqui. Ah, E por fim, que isso. Tamo junto, que isso. que bom, que demais. E por fim, queria que Mas você é, contasse bem brevemente, assim, não quero que você se estenda muito, né? Porque não quero ultrapassar, exagerar na sua generosidade aqui. Essa história de você descobrir o autismo adulto, o que foi o gatilho? Como é que foi isso para você? Assim, por que você foi atrás disso? Olha, ao longo da minha vida, eu enfrentei questões psiquiátricas por muito tempo e diagnósticos errados. Me diagnosticaram com um transtorno que eu não tinha, uma medicação que não funcionava. E então eu sempre tive assim questões de sociabilidade. Eu sempre vivi determinadas coisas que eu achava que eram normais e assim, para os outros era muito esquisito. É, Mas na vida adulta, muita gente começou a me perguntar se eu era autista. E principalmente gente da área de saúde. Então eu tenho um dos médicos que me acompanhou nessa época do câncer, um endocrinologista, ele falou para mim, olha, eu acho que você deveria fazer um teste neuropsicológico, porque eu identifico em você traços de autismo. E assim, as pessoas iam me colocando assim, só que na verdade eu não achava que era importante para mim saber ou não. Eu sei lá, é, nunca, nunca entrou no meu hall de prioridades, assim, entender se isso era uma coisa, não era uma coisa. Até que um belo dia, eu estava assistindo uma live do professor João Carvalho,
que foi o cara que me inspirou a fazer faculdade de História, que atualmente estou cursando faculdade de História à distância. Uau! E Que o João massa! Carvalho, ele é autista. E eu comecei, assim, a gostar muito de ouvir, a me identificar muito com a forma dele pensar. E o pensamento dele fazia muito sentido para mim, era muito fácil, era como se eu estivesse escutando o beabá de tudo que ele estava falando, coisas tão complexas, assim. E aí, um belo dia, ele falou sobre autismo abertamente, daí eu falei, putz, eu acho que é importante eu saber. E aí busquei um psicólogo assim mais especializado nisso, que me orientou nessa parte dos testes, de fazer o diagnóstico e tudo mais. E eu vou te falar que mudou a minha vida para muito melhor ter o diagnóstico. É mesmo. Entender quais são as minhas limitações, entender quais são as minhas fortalezas, entender como que eu me posiciono e como que eu me relaciono com as pessoas de uma forma saudável, entender, assim, principalmente coisas que me provocavam profundo sofrimento e que eu achava que eram grandes incapacidades, falhas de caráter. E eu fui descobrir que faz parte dessa neurodivergência e que há formas de lidar com isso e de flutuar pelo mundo. Hoje eu não sofro mais por questões da neurodivergência, pelo contrário. Eu conto isso aqui com todo orgulho, assim, pô, sou Sim. pra caralho, sou muito autista, é isso Ah, aí. isso é libertador, né? Porque eu acho que, assim, sei lá, eu vivo feliz na minha pele. E faz parte, o diagnóstico faz parte desse conjunto todo aí. E foi muito tempo tentando se encaixar, né? Foi, foi. É E por isso que é libertador. um belo dia eu percebi que não tentar se encaixar era onde morava a felicidade para mim. A liberdade, sim. E por isso É que eu isso. falo que eu não tinha outra opção se não fazer a denúncia, porque eu ia permanecer num estado de sofrimento ad eterno, se eu não fizesse o que eu precisava fazer. Ser legítimo, ser autêntico, viver de acordo com os meus valores, e assim, há quem chame isso de rigidez cognitiva, enfim, tem nomes aí no diagnóstico. Mas essa intransigência aos valores, essa incapacidade de pisar fora deles e continuar confortável, mas no final das contas se tornou uma fortaleza, de certa forma. Sim. Então, outro dia, um coletivo autista, uma página de Instagram muito legal, fez um reel comentando a minha denúncia. E eu falei, nossa, esse cara entendeu tudo. Porque ele fala, assim, de como que a neurodivergência me permitiu fazer certas linhas de pensamento que culminaram nessa denúncia, né? E eu falei, nossa, esse cara, assim, esse cara sacou. Foi assim mesmo. Foi isso mesmo. Mas é isso. Então, o diagnóstico tardio, ele foi importante para mim. Eu acho que um diagnóstico mais precoce teria evitado muitos problemas da minha vida, facilitado até a vida da minha mãe, que tinha suas dificuldades em me entender. Eu nunca fui uma pessoa assim na caixinha, eu sempre fui esquisitão, sabe? Sempre fui uma pessoa de escolhas ousadas, enfim. E claro que isso provocou muita preocupação na minha mãe. E eu acho que se ela tivesse tido recurso mais cedo para entender que o filho dela funcionava um pouquinho diferente, isso teria livrado até ela de sofrimento. Então, isso é uma outra coisa que eu quero debater, e isso não vem no carro-chefe das minhas propostas de um potencial mandato, porque eu acho que o carro-chefe é a segurança pública, o combate à corrupção e tudo mais. Mas a gente também tem que falar sobre o trabalho de cuidado. E aí entra muito esse lance de observar a minha mãe e como ela direcionou a vida dela para cuidar de um filho com questões, com uma neurodivergência. Meu pai morreu muito cedo, eu tinha 12 anos quando meu pai morreu. Então, assim, eu acho que o trabalho de cuidado tem que ser trazido para essa perspectiva, que é a perspectiva de trabalho. A minha mãe, ela fez e faz tudo que ela faz por mim,
porque ela me ama. Mas, para além disso, ela está trabalhando, ela está permitindo que eu produza na sociedade. Então, enfim, aí a gente vai para uma outra seara e para outros campos teóricos que eu fui me aprofundar, por exemplo, Silvia Federici. Eu ia falar dela agora, Calibanha Bruxa. A gente fala dessa pauta aqui, viu? Esse é um livro que virou minha cabeça quando eu li. Eu acho que o primeiro livro de perspectiva de família, assim, que me virou a cabeça foi o Engels, A Origem do Estado, da Família, da Propriedade Privada, enfim. Sim. Talvez tenha errado a sequência, mas é isso aí. E a partir dessa leitura do Engels, minha próxima leitura foi o Calibanha Bruxa. Assim, aí eu falei, nossa senhora, entendi meus problemas, porque aí eu fui me avaliar nesse lugar de homem na sociedade, e ver o quanto isso me provocava sofrimento e dificuldade de me relacionar com as pessoas. E foi me aprofundar na leitura de Calibanha Bruxa. Aí a gente vai para outras pessoas, assim, tipo Krupskaya, as feministas soviéticas, e me deram uma outra perspectiva de vida, assim, e que se alinhou completamente com a minha vontade de viver de uma forma autêntica, de não performar uma determinada masculinidade que na sociedade é desejável, né? Nossa, se eu já te admirava agora... Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!